E aqui nessa entrevista da CBS, aquela pergunta da jornalista, da Gayle, que parece ser uma mulher muito elegante, é tão ridícula. Você acha que o Johnny não se prejudicou com esse julgamento? Mas se ele já estava todo prejudicado antes do julgamento, o que mais ele poderia ser prejudicado agora, já que ele não conseguia emprego em lugar nenhum, né, no ramo em que ele trabalha, a indústria de Hollywood? É uma pena, porque você sente a tendência nas perguntas de querer especificamente de deixar claro que, olha, Camille, você é maravilhosa, mas a gente não aprova o seu cliente, a gente não aprova o seu caso. Mas você é uma pessoa super talentosa, porque você conseguiu inocentar uma pessoa que não merecia. É bem triste esses posicionamentos. Eu acho que assim, é triste no sentimento geral, né? Porque eu, pessoalmente, eu já estou conformado, principalmente quando você começa a acompanhar os casos criminais, você começa a ver sempre como a imprensa se comporta nessas histórias, você acaba vendo as coisas de outro modo. Mas a gente não pode deixar de lamentar, de ver como é desonesto esse tipo de comportamento, principalmente porque vários outros, ao longo dos anos, advogados que fizeram com que clientes que nitidamente eram envolvidos em algum crime, ou até mesmo pessoas que se safaram, como aquela Casey Anthony, e aí esses advogados que defenderam esses monstros são entrevistados com toda a pompa de herói. O advogado que defendeu o O.J. Simpson, ele foi aplaudido pela mídia, mesmo metade dos americanos sabendo que o O.J. era culpado. Ninguém foi até ele e fez entrevista. Como você se sente em defendendo aquela pessoa? Não, então aquele advogado, esse homem que defendeu o O.J., foi entrevistado com toda a honra, como se ele tivesse descoberto a América, ou então tivesse defendido o próprio Jesus Cristo lá no Sinédrio em Israel. Mas quando aqui é uma outra situação, é sempre esse tom de indiretas, de amargura. Ai, você sabe que dos dois lados tinham alegações. É lógico que tinha dos dois lados. E a Amber começou isso primeiro. É tão triste, né? Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui, porque faz parte do meu trabalho. Pare de dar desculpas para o réu. Ela é uma narcisista comprovada, mentirosa e violenta, que não se importou em destruir a vida do homem que ela dizia que amava simplesmente para prejudicá-lo. Aquele aviso no final, eu quero avisar aqui que a Amber está sendo atacada, ninguém está atacando ela. As pessoas não aguentam nem ouvir mais o nome dela. Ninguém aguenta mais. E simplesmente é uma prova de como é uma covardia injusta fazer uma entrevista dessa e falar uma besteira dessa no final, porque ninguém deu desculpas pro Johnny quando ele foi acusado. Ninguém desculpou o Johnny quando a Elaine foi lá na CBS falar um monte de bobagens. Ninguém desculpou o Johnny quando a Amber foi lá na NBC falar mais um monte de mentiras. Quando todo mundo correu para atacar o Johnny, eu não vi a Gayle, não, mas deixa eu reforçar aqui que a Amber foi pega em várias mentiras do julgamento, como o dinheiro do divórcio, que ela disse que doou e descobrimos que ela não doou, como as testemunhas que foram lá e disseram, olha, é mentira, ele não agrediu, eu estava lá, não houve isso, como inúmeras pessoas que disseram, não, a irmã dela era a minha amiga, era minha melhor amiga e me contou que foi a Amber que tentou jogar o Johnny da escada, foi a Amber que jogou uma garrafa no dedo dele. Ninguém enfatiza isso, é como se essa parte do julgamento não tivesse acontecido. É só o testemunho da Amber, é o que conta no julgamento para ele. Sem contar essa tentativa mal velada de projetar uma imagem pró-mulher, elogiando a Camille, a equipe, enquanto eles conseguiram executar essa mesma narrativa de que o Johnny é culpado. Eu consigo entender que é um gosto amargo fazer essas entrevistas com a Camille, é uma coisa assim meio partidária, como se você admirasse a pessoa, mas você... não, mas é que a causa dela não me agrada. A pessoa é linda, é maravilhosa, mas o que ela fez eu não consigo absorver com tanta solidez. E sem contar, né, o outro ponto de dizer que as pessoas estão maltratando a Amber nas redes sociais. Você conta uma parte da história ocultando todo o restante.
Primeiro, se a Amber foi atacada e ela foi nas redes sociais, a questão aqui é diferente. Não foi um cancelamento comum, uma pessoa que foi, falou uma bobagem e um monte de gente não gostou e decidiu pedir até a cabeça. A situação aqui foram que as pessoas se sentiram insultadas e enganadas, considerando que a Amber passou vários anos afirmando uma história que nunca aconteceu. E é lógico que quando as pessoas percebem que foram enganadas, elas querem revidar. Além disso, a situação aqui era muito grave, porque ela conscientemente tentou destruir a vida e a carreira de outra pessoa em benefício da sua própria. Não foi um ataque gratuito por causa da política dela, do ativismo dela, por causa das escolhas pessoais que ela fez em sua vida. Não, foi o que ela fez em relação à vida de uma outra pessoa que muita gente gostava, deixou de gostar, inclusive quando a Amber veio à tona com as suas acusações, muita gente saiu para defendê-la, muitas pessoas tomaram partido simplesmente com base num artigo que não tinha nenhuma evidência, sem contar que no saldo geral a Amber foi atacada porque ela mentiu, não porque as pessoas estavam sendo más, ela mentiu e ainda estava mentindo. Então é uma balança aqui que não faz sentido. Ninguém está atacando a Amber gratuitamente. Como ela está contra-atacando, mantendo as mentiras, a farsa, fazendo outros movimentos, as pessoas se sentem no direito de falar, não, para, a gente não acredita em você. Fazendo uma análise técnica, isso que ela disse ali, que a Amber está sendo atacada, é uma mentira, porque você precisa olhar para todo o contexto da situação, que não é desculpa, é simplesmente uma explicação de como tudo ocorreu e ainda pode estar ocorrendo. Lembrando que essa afirmação dela diz mais um viés. Tudo bem, o Johnny ser atacado, completamente detonado durante 6 anos, porque ele foi acusado por uma pessoa que não tinha nenhuma prova verdadeira, mas agora que a maré virou, o mesmo não pode se repetir com ela. Então, no geral, é isso. Olha, não está certo as pessoas entrarem no TikTok para falar algo negativo sobre a Amber, mas estava certo em ela ir no Washington Post fazer exatamente o mesmo, o começo de tudo. Não, começo não, né? O outro começo, o novo começo, porque ela já tinha tentado antes, 6 anos antes, de chamar uma pessoa de violadora, abusadora e muito mais. E outra coisa, ele não ganhou no Tribunal da Opinião Pública, ele ganhou por causa de provas. O meu posicionamento aqui é baseado nas provas e vai continuar sendo nas provas. Inúmeras provas que foram expostas aqui do começo ao fim. Ela teve todo o movimento para apoiá-la, como o Me Too, que ainda apoia, inclusive. Ela se tornou representante de violência doméstica, ela foi nomeada embaixadora da ONU, da CSLU. Um juiz concedeu a ela uma ordem de restrição por uma contussão que apareceu misteriosamente 6 dias depois que ela viu o Johnny Depp. Então, assim, não é como se ela não tivesse sido levada a sério, porque ela foi, e muito. E é tão patético, porque eu vejo a posição de pessoas em vídeos nacionais mesmo. Tem um caso em particular que eu vou mencionar para vocês. Havia uma dupla de youtubers que faziam vídeos de um tema específico que de vez em quando eu gostava de assistir. Eu não era um acompanhante assíduo, mas eu gostava de conferir. Eu já conheço essas pessoas pelo menos desde o ano de 2017. Conheci essa dupla no ano de 2017. Então, de 2017 até o ano passado, eu assisti um pouco de alguns vídeos, nunca maratonei o canal, mas eu gostava de assistir, achava dinâmica, achava bacana a forma como os vídeos eram feitos. Bom, e especificamente eu tinha um carinho por esses 2 indivíduos apresentadores. Quando foi o ano passado, ou fim do ano retrasado, agora estou confuso, mas eu acho que foi, não, foi sim, no ano passado. Quando foi no ano passado, esses 2 indivíduos foram convidados para participar de um podcast e depois também de forma separada. E eu decidi conferir, dificilmente eu assisto um podcast na íntegra, mas nesse caso, especificamente eu assisti na íntegra, eu coloquei em velocidade 2, é claro. Bom, em geral, quando eu terminei de assistir o podcast, eu me arrependi profundamente de ter escutado tudo aquilo que eu ouvi. Foi uma sequência de barbaridades tão absurdas. Foi tão perturbador tudo que eu ouvi. A pessoa expondo, assim, o problema não é ela expor a forma como ela vê
a vida, que é completamente diferente de como eu vejo a vida. Mas era o que ele dizia sobre as pessoas que não concordavam com ele, era o que ele dizia, o que ele queria que as coisas, como as coisas poderiam acontecer, daí que envolve a liberdade dos outros. Foi assim, horrível, foi horrível. Eu fiquei, e assim, além disso tudo, foi ali realmente que eu tive a nítida visão que eu simplesmente consegui ter aquele ângulo de que ali há realmente uma coisa muito ruim nesse indivíduo, e não somente nele, no outro, os dois inclusive estão no mesmo ângulo. Eu nunca ouvi tanta barbaridade em toda a minha vida, e quando eu digo, é claro, a níveis diferentes de barbaridade, mas eu falo assim, de posicionamento social, do que pensa da vida, do que acha que as pessoas deveriam. Eu achei assim, foi tudo muito grosseiro, foi muito ofensivo, eu fui ofendido não sei quantas vezes ali, porque a forma como ele atacava as pessoas em relação a uma série de crenças, pensamentos e coisas que cada um tem da sua vida, que eu achei assim, o absurdo, porque eu acho que o diferente de tudo, eu posso ter, é lógico que eu tenho pensamentos diferentes do pensamento de muita gente aqui, vocês têm pensamentos diferentes dos meus, mas a questão é como a gente se respeita e como a gente lida com isso. Tá tudo bem você pensar diferente de mim, aqui é uma questão de agregar, de um somar com o outro e não de formar uma seita. Mas o que acontece? Depois daquele dia eu falei, eu não vou, e é muito difícil disso acontecer, de eu simplesmente nunca mais assistir uma pessoa por causa de alguma coisa que ela falou. Mas eu falei, eu não quero mais saber, de tão horrorizado que eu fiquei. E aí, eu realmente não procurei mais, não assisti nenhum material desses indivíduos, deixei pra lá. Interessante que nesse ponto, esses indivíduos, eles sempre fizeram comentários explícitos de quando havia alguma situação, não, fulano, situações, por exemplo, como essa, sim, a fulano é culpado, a Beltrana é inocente. Sempre disseram isso claramente, sempre pisaram, esmagaram opiniões bem frívolas, principalmente em relação a situações que às vezes não foram muito bem fundamentadas ou julgadas e tal. Aí apareceu recentemente para mim, semana passada, um vídeo específico onde eles fariam um comentário, entre vários outros, sobre essa situação do Johnny e da Amber. Eu abri o vídeo e não era um vídeo muito grande, eu coloquei na velocidade 2 novamente e eu assisti. Quando chegou nessa parte do Johnny, eles detonaram inúmeras pessoas que apareceram ali, inclusive 2 pessoas, pelo menos, são inocentes em relação, e eles comentaram contra essas 2 pessoas. Quando chegou no Johnny e na Amber, ambos disseram assim, bom, eu não vou dar minha opinião pessoal sobre eles, mas foi isso que aconteceu e é isso que se desenrolou. Eu realmente vi como é um comportamento, não me surpreendeu, para falar a verdade. Era uma coisa que já passou pela minha cabeça que era esperada, né? E a capa do vídeo foi só enganação. Mas no sentido geral, o comportamento era o mesmo que a Gale da CBS. Exatamente o mesmo. Quando é para dar, eles não fizeram o comentário, porque eu acredito que a opinião deles seria pró-Amber, e para não arrumar confusão com o pessoal dos comentários, eles preferiram ocultar isso, já que quem confere, a maior parte das pessoas está do lado do Johnny e não da Amber. Então, é aquela situação de manada, é aquele efeito manada. As pessoas que estão, essa mesma órbita que administra a Gale, os outros jornalistas e essas pessoas que se posicionam defendendo a Amber, passando por cima das provas, parece a mesma atmosfera que é um imã que puxa todas essas pessoas para dizer exatamente essas coisas tão erradas, equivocadas e, o pior, mentirosas, que infelizmente só reforçam o quanto essa cultura, a cultura que nós estamos vivendo hoje, a cultura que nós estamos tendo hoje está completamente corrompida. Principalmente assim, esse vídeo que eu assisti foi o último, eu não vou conferir mais nenhum, pode ser do que for, do tema que for, eu não vou mais gastar o meu tempo abrindo, principalmente porque eu vi que ali só funciona dinheiro e money, e eu acho que quando há um conteúdo que é produzido e formalizado na base do interesse do dinheiro, na base do interesse da visibilidade, do quanto você vai ficar bem com a mídia
a mídia amiga da Amber e etc., eu vejo que realmente todo o conteúdo ele não está sendo produzido com o coração, mas ele está sendo produzido por uma agenda que as pessoas que fazem parte disso seguem virtualmente, seguem de forma dedicada, de forma silenciosa também, mas seguem ali de forma restrita, cumprindo passo a passo para dizer exatamente o que, no geral, muitas outras pessoas estão dizendo também. Então é uma repetição de várias pessoas que dizem as mesmas coisas, mas estão separadas por canais diferentes, por plataformas diferentes, mas no final é sempre exatamente o mesmo discurso. E a minha postura, pessoal, em relação a esses youtubers não é porque eles discordaram ou eles veem a vida diferente de como eu vejo, não é isso. É a forma como foi dito, é a forma como é dito, é a forma como as coisas simplesmente acontecem. Porque eu sei de uma coisa, se eu estivesse no lugar do Johnny Depp, eu nunca gostaria de ver um vídeo daquele. O que é mais triste é você ver pessoas falando por cima do muro quando você sabe que você é inocente, que você não fez aquilo e que você não merece ser vítimas de manchetes, de tabloides e de pessoas dizendo que você fez uma coisa quando você não fez. E quando as pessoas passam por cima de simplesmente falar, nós não vamos defender, mesmo que as provas estão dizendo que aquela pessoa não é culpada, então você vê aonde a índole e a moral desses indivíduos se encontram. E acho que hoje nós estamos muito nesse pé de uma moral completamente afundada, cercada de problemas, exatamente por causa disso. As pessoas que querem ficar bem com todo mundo, ou seja, ou com todo mundo que importa, e acho que nesse meio hoje o que importa é ficar bem com a mídia. É por isso que tem muitas pessoas que não se posicionam para evitar ficar numa lista negra, o que é realmente, dependendo do ponto em que você tiver uma carreira, que você depende desses contatos, que você depende de empresas, é o mais certo a fazer mesmo. E tem outras pessoas, é por isso que a gente vê muitas vezes esses atores e cantores se envolvendo em vários projetos, porque esses projetos atraem esse tipo de visibilidade, coisa que a gente já viu aqui com a Amber na biografia dela e também no episódio recente do Ezra Miller. Todos eles com inúmeras causas que justamente iriam atrair holofotes. E desses holofotes você consegue convites para mais papéis, mais filmes, mais estrelados e por aí vai. É claro que a gente vê de uma perspectiva triste que muitas pessoas ainda não possam dizer que a Amber é a perpetradora, que ela não é a vítima, e que sabemos que se a situação fosse o contrário, ninguém ousaria falar dessa maneira. Tá? Ela seria convidada para todos os talk shows de Hollywood e por aí vai. Mas uma coisa é certa e uma coisa é muito importante. A verdade é inegociável. E quem negocia a verdade, você pode ter certeza que está vendendo não apenas ela, mas todo o resto, inclusive a si mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, que já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Weber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas que esse julgamento e um vilão muito pior que a própria Amber Heard. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo Ender Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, áudios, bastidores, muita coisa bacana, exclusiva, é postada e é revelada por lá. E eu tenho um canal de cortes, as análises também são enviadas para aquele canal, então você pode encontrar muito material de análise, comentários sobre assuntos específicos diretamente lá no Gustavo Cortes. Se inscreva por lá, tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo caso, não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!